Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo do PET volume 6. Para saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E para assistir a todos os vídeos em primeira mão, se inscreva no meu canal no Telegram, o link está na descrição, ou então procure lá no aplicativo do Telegram um canal chamado Aula do Guto, como aparece aqui na tela. Também na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais, depois dá uma conferida. Neste vídeo vamos falar sobre simetria no plano cartesiano. Eu coloquei na tela um plano cartesiano aí para ilustrar as informações que vão aparecer. Dois pontos são simétricos em relação ao eixo x, quando um é a reflexão do outro em relação a esse eixo, ou dito de outra maneira, quando possuem abscissas iguais e ordenadas simétricas. Dá uma olhada nos pontos que têm coordenadas 2, 1 e 2, menos 1. Eles são simétricos em relação ao eixo x. O eixo x aí funciona como um espelho, um ponto é o reflexo do outro. Veja que nada muda em relação à coordenada x, mas as ordenadas, coordenadas y, aí elas são simétricas, né? Tem sinais opostos. Continuando, dois pontos são simétricos em relação ao eixo y, quando um é a reflexão do outro em relação a esse eixo, ou dito de outra maneira, quando possuem ordenadas iguais e abscissas simétricas. Veja o caso dos pontos que têm coordenadas 4, 5 e menos 4, 5. Esses pontos são simétricos em relação ao eixo y, eles estão aí espelhados em relação a esse eixo, um ponto é o reflexo do outro. Em relação às coordenadas, veja que as abscissas, coordenadas x, elas têm sinais opostos, elas são simétricas. E nada muda em relação às ordenadas, as coordenadas y. Então, resumindo, pontos simétricos em relação ao eixo x têm coordenadas y opostas. Nada muda em relação às abscissas. E pontos simétricos em relação ao eixo y têm coordenadas x opostas. Aí, nada muda em relação às ordenadas. Exemplo 1. Na figura apresentada a seguir, sabe-se que o ponto A tem coordenadas 3, 1 e que os triângulos OAB e OA'B' são simétricos em relação ao eixo y. Quais são as coordenadas do ponto A'? Veja, as coordenadas do ponto A são 3, 1. Como os triângulos aí são simétricos em relação ao eixo y, os pontos A e A' são simétricos também em relação a esse eixo. E nós vimos que pontos simétricos em relação ao eixo y possuem abscissas opostas, ou seja, as coordenadas x têm sinais trocados, mas nada muda em relação à coordenada y, nada muda em relação à ordenada. Veja, isso aí acontece então com as coordenadas do ponto A'. A coordenada x é menos 3 e a coordenada y é 1. Exemplo 2. Fera quer traçar em um plano cartesiano um quadrado que esteja situado acima do eixo das abscissas e que seja simétrico em relação ao eixo das ordenadas. Ela já marcou um dos vértices desse quadrado, o ponto M. Uma coisa, então, a gente já sabe, todos os vértices do quadrado têm que estar acima do eixo x. E mais, como o quadrado vai ser simétrico em relação ao eixo y, dois vértices vão ficar de um lado do eixo y e dois vértices vão ficar do outro lado. O vértice M já está marcado e ele tem coordenadas menos 2 e 1. Agora a gente vai marcar o vértice que eu vou indicar por M1. Ele tem coordenadas 2 e 1, ou seja, x igual a 2, y igual a 1. Esse vértice é simétrico de M em relação ao eixo y. As abscissas têm sinais trocados, menos 2 e 2, e nada muda em relação às ordenadas. E a gente sabe que o quadrado tem 4 lados iguais. E a distância entre os pontos M e M1 é de 4 unidades aí na malha quadriculada. Então, todos os lados do quadrado vão medir 4 unidades dessa malha quadriculada. O próximo vértice que eu vou indicar aí por M2 está distante 4 unidades do vértice M1 na vertical. Veja aí que o vértice M2 tem a mesma coordenada x de M1, só mudou a coordenada y, de 1 passou para 5 porque ele está 4 unidades acima do outro ponto. Agora o último vértice, que eu estou indicando aí por M3,
As coordenadas desse vértice são -2 e 5, então esse ponto aí, esse vértice, ele é simétrico de M2 em relação ao eixo Y. Um ponto é o reflexo do outro. Veja que as abscissas têm sinais trocados, em um ponto é 2, no outro ponto é -2. Nada muda em relação à ordenada, que é a coordenada Y. Veja então, metade dos vértices está aí do lado direito do eixo Y, metade dos vértices está do lado esquerdo. Ligando os vértices com segmentos de reta, você vê que o quadrado é simétrico em relação ao eixo Y. Metade está de um lado, metade está do outro, e ele está totalmente acima do eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, agora que a gente já viu esses dois exemplos, vamos aos exercícios. Número 1. No plano cartesiano abaixo está representada uma figura sobre uma malha quadriculada. O simétrico do segmento OD em relação ao eixo, sei lá qual eixo, é qual segmento? Bom, o problema é que a gente não sabe qual é o eixo, não aparece na apostila do PET, pelo menos não aparece na versão que está lá no site até o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Então eu vou considerar as duas possibilidades, simetria em relação ao eixo X e também em relação ao eixo Y. A gente vai ver o que vai acontecer em cada caso. Primeira coisa, eu vou destacar aí o segmento OD com esse traço em vermelho. Aí veja só, em relação ao eixo X, o simétrico do segmento OD é o segmento OA. Veja que esses segmentos aí, eles estão espelhados em relação ao eixo X. Então, nessa situação, a resposta seria a alternativa A. Agora veja, em relação ao eixo Y, o simétrico do segmento OD é o segmento OC. O eixo Y está funcionando aí como um espelho para esses dois segmentos que estão refletidos. Aí, nesse caso, a resposta correta seria a letra C. Então, são essas as duas possibilidades. Número 2. Considere um triângulo cujas coordenadas dos vértices são -1, 5, 3, 4 e 2, -1. Determine as coordenadas dos vértices do triângulo cujos vértices sejam simétricos aos vértices do triângulo fornecido em relação ao eixo das abscissas, ou seja, em relação ao eixo X. Represente os dois triângulos no plano cartesiano abaixo, que no caso está ao lado, o plano cartesiano está ao lado, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar nesse plano aí os vértices do triângulo que já foram mencionados no texto, vou marcar eles com uma cor, e para cada vértice eu já vou também marcar o simétrico em relação ao eixo X, que é o eixo das abscissas, e para marcar os simétricos eu vou usar uma outra cor. Não esqueça que pontos simétricos em relação ao eixo X possuem ordenadas, ou seja, coordenadas Y com sinais trocados. E nada muda em relação às abscissas, nada muda em relação às coordenadas X. Veja aí, o primeiro vértice tem coordenadas -1, 5. O simétrico está lá embaixo, tem coordenadas -1, -5. Ordenadas com sinais trocados. O segundo vértice que é mencionado tem coordenadas 3, 4. E o simétrico tem, então, coordenadas 3 e -4. O terceiro vértice tem coordenadas 2, -1. Veja que ele está aí abaixo do eixo X. O simétrico vai ter coordenadas 2 e 1. E aí está acima do eixo X. Então, a primeira parte já está pronta. Todos os vértices já estão marcados no plano cartesiano, tanto os do triângulo original quanto os do triângulo que é simétrico em relação ao eixo das abscissas. Agora a gente tem que tomar cuidado aí para ligar esses vértices. Nós vamos ligar com segmentos de reta os pontos que têm a mesma cor, tá bom? Veja aí, ligamos dois vértices, mais dois vértices, e aí fechamos os triângulos ligando os últimos vértices. Tem uma parte ali perto do eixo X em que os triângulos estão sobrepostos, né? Um fica sobre o outro. Isso acontece porque os vértices do triângulo original não estão todos acima do eixo X. Tem um que está abaixo do eixo X. Então, no triângulo simétrico, um dos vértices vai ficar acima do eixo X. Foi isso que aconteceu aí. Número 3. Considere os seguintes quadriláteros desenhados em uma malha quadriculada. Os quadriláteros que admitem a reta R como eixo de simetria são apenas, e aí nós temos 4 alternativas. Olha o que acontece aí com os 3 primeiros quadriláteros. O primeiro é um quadrado, o segundo é um trapézio e o terceiro é um retângulo. Nesses 3 quadriláteros,
os dois vértices que estão do lado esquerdo da reta R são simétricos dos vértices que estão do lado direito da reta R. Metade da figura fica de um lado e metade do outro. Então, a reta R é o eixo de simetria porque ela funciona como um espelho para essas duas partes da figura em cada um desses três primeiros quadriláteros. Agora, no caso do quarto quadrilátero, que é um paralelogramo, existem dois vértices também, de um lado da reta R, e dois vértices do outro lado. Só que esses vértices, eles não são simétricos. Veja que esse vértice aqui está a uma unidade de distância da reta R, e esse outro vértice está a 2 unidades de distância da reta R. Esse vértice aqui de baixo está a 1 unidade de distância da reta R, e esse outro vértice aqui está a 2 unidades de distância da reta R. Então, não existe simetria para esses vértices em relação à reta R. Ela não funciona, então, como um eixo de simetria aí no quarto quadrilátero. Portanto, a alternativa D é a resposta correta. A reta R funciona como um eixo de simetria apenas nos quadriláteros 1, 2 e 3. Número 4. Uma mesa de sinuca retangular foi projetada de forma a ser simétrica em relação às retas R e S indicadas na figura e ainda que a distância entre as caçapas A e B seja igual à distância entre as caçapas B e C. Considere agora um sistema de eixos cartesianos posicionados de maneira que o centro da caçapa B fique posicionado na origem do plano cartesiano e que, além disso, o centro da caçapa A fique localizado no ponto -4, 0 e o da caçapa D no ponto 4, 5. A distância em unidades de comprimento dos eixos cartesianos entre os centros das caçapas D e F é qual? Você viu que eu já fui marcando aí as coordenadas das caçapas que foram mencionadas no enunciado, né? A gente precisa identificar as coordenadas do ponto que representa a caçapa F. Veja que o ponto F ele é simétrico do ponto D em relação ao eixo Y. Então, esses dois pontos têm abscissas com sinais trocados, ou seja, coordenadas x com sinais trocados e ordenadas iguais. Nada muda em relação às coordenadas y. Portanto, veja aí, as coordenadas do ponto F são -4 para x e 5 para y. Dá para ver, então, que a distância entre os pontos D e F até o eixo y é de 4 unidades, já que as abscissas são 4 e -4. Então, a distância entre os dois pontos é o dobro disso, né? 8 unidades. Por isso, a alternativa C é a resposta correta. Número 5. Para projetar uma praça pública com 4 jardins em formato triangular, um arquiteto especificou a disposição dos 4 jardins por meio de uma malha quadriculada num plano cartesiano, conforme a figura a seguir. Vamos analisar algumas afirmativas. Nesse caso, a figura alternativa A, N é simétrica da figura Q em relação ao eixo Y. Olha, como as duas figuras N e Q estão à direita do eixo Y, não tem como elas serem simétricas em relação a esse eixo. Letra B. Figura N é simétrica da figura M em relação ao eixo X. As figuras M e N até são simétricas realmente, porém em relação ao eixo Y, né? Cada uma está aqui de um lado do eixo Y, elas são o reflexo da outra, mas não em relação ao eixo X. Letra C. A figura M é simétrica da figura P em relação ao eixo X. Aí veja só, perfeito, a figura M está acima do eixo X, a figura P está abaixo do eixo X e elas estão aqui espelhadas em relação a esse eixo, então elas realmente são simétricas. Mas vamos ver qual é a afirmativa D, né? Está dizendo aí que a figura Q é simétrica da figura P em relação ao eixo Y. Bom, cada figura está de um lado do eixo Y. Realmente, a figura P de um lado, a figura Q está do outro lado, só que elas não estão espelhadas em relação a esse eixo, né? A figura P, por exemplo, tem um vértice apontado para baixo, a figura Q tem um vértice apontado para cima, então só por isso aí já dá para a gente ver
que não existe simetria nos vértices em relação ao eixo Y. Portanto, a alternativa C é a resposta correta. A figura M é simétrica da figura P em relação ao eixo X. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 6. Se você gostou e, claro, se quiser, curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E não esquece de dar uma olhada nos links que aparecem na descrição. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!